Olá, pessoal! Que alegria estar aqui. Enfim, vamos começar o nosso podcast. Para quem não sabe, BPN Podcast significa Bora para o Próximo Nível. É uma expressão que eu tenho utilizado há mais de um ano nas minhas redes sociais. Isso tem pegado, muitas pessoas têm aproveitado dela aí para outras situações da vida. E nós decidimos, a partir de agora, começar o nosso podcast. Hoje, o nosso tema ele é muito importante. Na verdade, o nosso tema de hoje é fundamental para a vida de cada um. Bom, o podcast ele nasceu para inspirar pessoas a atingirem o próximo nível, seja ele profissional, espiritual, na sua vida pessoal, enfim, ele é feito para motivar, né? Essa palavra muitas das vezes tem caído em desuso, mas ele é feito para inspirar pessoas a atingirem o próximo nível. Nós estamos aqui hoje, mês de agosto, mês do Dia dos Pais, e o episódio de hoje ele é muito importante. O tema é de pai para filho. Mas antes, para aí qualquer coisa que você está fazendo, você vai entrar no nosso link aí, do nosso, no nosso canal do YouTube, vai se inscrever e vai curtir, compartilhar, ativar os sininhos das notificações para que a gente possa atingir mais e mais pessoas. Então, antes da gente começar aqui, já faça isso e dessa forma você vai estar nos ajudando, ok? Bom, meu convidado de hoje tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a minha vida, né? Nós estamos aqui no episódio de pai para filho e nós vamos hoje tratar de assuntos, né? Muitas das vezes a nossa vida profissional, a nossa vida, as nossas relações, elas estão travadas e muitas dessas travas elas estão na relação entre pais e filhos. Né? Então, nós estamos aqui para tentar bater esse papo e conversar, e eu trouxe um convidado muito especial, que é o meu pai, pastor Sérgio Santos, para a gente começar esse podcast já com o pé direito. Né? Meu pai, pastor Sérgio Santos, teve a sua vida profissional como tecelão na companhia de tecelagem São Vicente, aqui na cidade de Juiz de Fora. Você que é daqui de Juiz de Fora conhece bem. Né? Desenvolveu toda a sua vida profissional ali por mais de 30 anos, chegando a um cargo de chefia, um cargo de gerência. Né? Foi um ofício que ele aprendeu com o pai dele, né? E a partir dos anos 80, ele teve um chamado para o ministério, trabalhando em diversas igrejas aqui nas localidades, né, na periferia de Juiz de Fora. Então, muitas pessoas, né, foram abençoadas aí pelo ministério do meu pai, da minha mãe. Então, por isso eu trouxe ele aqui, para a gente bater esse papo, porque ninguém melhor do que ele para começar isso com a gente. Está aqui, então, pastor Sérgio Santos. E eu já vou começar com uma pergunta muito importante. Pastor Sérgio Santos, mais conhecido como meu pai, né? O que mudou, né? Você tem mais de 40 anos aí de experiência de ministério. O que você está vendo? Qual tipo de mudança você está vendo na relação entre pais e filhos? Como é que era lá atrás e como é que está sendo hoje? Olha, a relação tem mudado muito nos últimos tempos, né? Na medida que os tempos vão passando, as pessoas vão se atualizando, mas muitos para melhor e outros para pior. Tenho falado que tem sido algo que precisamos levar muito a sério, a relação entre pais e filhos, como não tem sido nos últimos dias. É necessário levar muito a sério essa relação, porque a família ela precisa ter uma estrutura. Eu lido já mais, né? Já chegando aí na casa dos mais de 40 anos e profissionalmente eu já tenho mais de 25 anos, né, de profissão, sempre na área de gestão, sempre na área muitas das vezes na área de comercial também. E eu tenho visto que muitas pessoas têm suas vidas travadas, né? E se você fizer uma pesquisa um pouco mais profunda, você vai ver ali uma carência de pai, uma carência dessa figura, né? Eu gosto de dizer que muitas das vezes o pai ele é colocado em dois extremos na vida das pessoas, né? Ou ele é o bandido, ou ele é o herói, muitas das vezes. Graças a Deus, na maioria dos casos, né, das pessoas com erros e defeitos, com erros e acertos de cada um,
a maioria das pessoas tem os seus pais como heróis, né? Mas existem aquelas pessoas que o pai foi o vilão, né? Foi o vilão ali da situação. Então, eu queria que você falasse, meu pai, como é que era, né? Como é que era na sua época? Como é que foi a sua relação com o seu pai, né? Eu sei que seu pai, ele te ensinou a profissão, né? Mas como é que era lá, né? Nos anos 50, 60, aqui na cidade de Juiz de Fora. Como é que era essa cultura? Como é que funcionava isso? Essa relação dentro ali das dificuldades da época, das limitações, né, dele, nossa, né? Mas foi boa. Hoje eu tenho exemplos dele para mim hoje, né? Ele era muito trabalhador, ele era honesto, né? Era um homem muito sincero. Pena que, né, ele partiu muito cedo, mas era um homem família. Ele era um pai família, né? Isso aí ele sempre juntava não só a família dele, como as famílias que estavam à sua volta. Seus irmãos, irmãs, ele procurava mantê-los perto, né? Então era um homem família, né? Dentro ali das suas limitações, mas eu creio que ele fez seu papel, né, muito bem. Sim, assim como muitos, né? Eu vejo que você até tocou num ponto muito importante, que é a questão da saúde, que ele se foi muito cedo, né? Eu vejo que graças a Deus, o senhor está aqui, né? Lindão, bonitão aqui com a gente, mas muitas pessoas têm essa falta desse pai, porque antigamente você não tinha, os pais, principalmente os homens, por uma questão cultural, o acesso à saúde, né? O cuidar da saúde, o cuidar do seu corpo, né? Então, assim, muitas das vezes era um tabu, uma simples consulta médica, né? Então, assim, muitos pais se foram até por motivos assim que poderiam ter sido evitados, né? Isso mesmo, porque na época dele as pessoas nem usavam a tirar uma pressão arterial. Nossa, e hoje eu vejo que ele tinha pressão alta. Ele reclamava de uma dorzinha de cabeça e tudo, né? Mas naquela época não, porque nos anos 50, 60, morriam muitos homens novos, né? De derrame, de problema de coração, sem saber o que estava acontecendo. Às vezes nem sabia, né? Nem cara, sabia. Do nada ele morria. Né? Dos anos 70 para cá que o governo começou a se preocupar com isto, né? E começou a checar aonde foi achado pessoas com pressão alta, pessoas com glicose, problema de glicose, né? E outros problemas, né? Pelos quais passavam desapercebidos até que eram fatais para a pessoa. Como que a gente também vê que as políticas públicas, independente da questão partidária ou não, né? É claro que o Brasil, nosso país, ele carece de muito investimento nessa área, mas como que também veio melhorando, né, o acesso à saúde. Ainda é tabu, eu ainda tenho amigos da minha idade, da minha geração, que tem toda uma limitação, uma dificuldade de repente, ir ao médico, de repente, fazer um tipo de consulta, mas isso é uma coisa que está, na verdade, mudando, né? E com isso também a longevidade dos pais, dessa figura tão importante para a vida das pessoas, elas têm se estendido mais, né? Verdade. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim também, muitas das vezes. O cara, né, tá com o pai lá que ele tá uma pedra de tropeço, mas o cara tá lá. Mas nós temos uma longevidade maior, né? Realmente, nessa área de saúde, né, houve uma melhoria, sim, né? A qualidade de vida, né, evoluiu muito. Hoje, o homem já está dentro de 70 anos no Brasil, e a mulheres 80, pelo que me parece. Antigamente, né, os homens que passavam de 60 anos já estavam extremamente idosos, né, porque não cuidavam da saúde. Verdade. E eu, como pai, né, eu tenho o exercício da paternidade como uma missão na minha vida, né? Então, eu não sou mais de mim mesmo, na verdade, eu sou também da minha filha, né? Então, eu procuro cuidar do meu corpo para que a minha filha possa desfrutar da minha presença. Parece ser até uma coisa meio, né, vamos dizer, pretensiosa dizer isso, mas
que ela possa desfrutar desse pai, dessa figura, por mais tempo. Então, é por isso que eu vou lá, treino, puxo meu ferro mesmo, faço minha dieta, para que eu possa cada vez estar mais próximo, tanto da minha esposa quanto da minha filha. E isso é muito bom, né? E aí, nisso, você tem visto, né, essa mudança, né, esse tempo todo aí, cuidando de muitas famílias, de muitos casais. Você tem visto que os casais também, que os próprios pais, o homem, a figura masculina, tem se cuidado mais, né, pai? É verdade, né? A gente tem visto que há um cuidado, tanto o governo começou a se preocupar, porque, né, começaram a perder vidas muito novas, e as pessoas começaram a se conscientizar, né, que precisam se cuidar, se tratar, né? Eu vejo que o meu pai não viu você. Não me viu, exato. E ele sonhava com isso. Olha isso. Eu lembro que ele ficava olhando para a gente, já estava ficando um rapazinho, né? Ele já estava querendo ver a próxima geração. Ele não chegou a alcançar. E eu já alcancei, né? Seus filhos. Minha filha, meus sobrinhos. Dos filhos todos já são 7 netos. Eu, a esposa, né? A pastora Kátia. E a gente já teve esse privilégio que eles não tiveram. Que ele não teve, né? Minha mãe tem. Graças a Deus. Olha isso, gente. E por isso a importância, né? Hoje a gente vive... Acaba que a gente programa uma coisa no podcast e vive outra. E acaba que na prática aqui a conversa vai para outros caminhos, né? E dentro dessa questão de saúde, gente, é muito importante se cuidar, principalmente a saúde masculina, né? Os homens aí, né? Porque você vai estar desfrutando do seu filho desfrutando também da sua presença por mais tempo e com qualidade, né? Então é muito importante isso. Bom, e como é que era os anos 60, 50? Como é que era a questão financeira do emprego aqui em Juiz de Fora? Eu sei, as pessoas dizem que Juiz de Fora, infelizmente ou felizmente, não sei, mas a nossa cidade ela passou por uma mudança profunda, que era uma cidade até um determinado momento com vocação industrial, né? Com muitas indústrias. No seu caso, a indústria têxtil, né? Isso. E eu me lembro das pessoas falarem assim, se alguém ficasse desempregado, bastava sair de manhã com um currículo, alguma coisa, saía de manhã cedo, de porta em porta, e provavelmente no final do dia essa pessoa já estava empregado, né? Então me conta como é que foi, como é que era essa experiência de viver esse momento da história aqui na nossa cidade. Juiz de Fora é uma cidade cheia de indústria na época, dos anos 50, 60, né? Várias indústrias. E eu posso dizer que o menino ia chegando por volta dos seus 11, 12 anos, já começava aquela preocupação de trabalhar numa indústria, né? Entrando com 14 anos de idade, né? Já era levado para uma indústria, como eu fui levado pelo meu pai, a Companhia Fiação Tecelagem São Vicente, e ali... E lá você foi o seu primeiro emprego, né? Primeiro emprego. Primeiro e último emprego. E o último emprego. Começou e aposentou na mesma empresa. É verdade. Isso é uma raridade. Porque o meu pai, né, ele foi um homem também de uma perseverança, né? Ele também trabalhou muitos anos lá, né? E isso deu para nós uma bagagem, né, de se manter no emprego único, né? Eu sei que hoje é muito difícil, não por culpa da pessoa. Hoje o mercado de trabalho é muito volátil. Né? Esse mundo já não existe mais. Isso. Mas naquela época não, era aquela estabilidade. Então você entrava no emprego e fazia de tudo para permanecer ali. Aí você tocou num ponto muito importante, que é a questão da estabilidade, né? A gente não seria só a estabilidade profissional, mas acaba que uma coisa está ligada com a outra, né? Porque quando você tem uma certa estabilidade financeira e profissional, acaba que isso impacta em outras áreas da vida também. Então, quantos pais, hoje o cara chega segunda-feira, segunda-feira para mim é um dos dias mais importantes da semana. Muita gente despreza a segunda-feira, não gosta, porque chega o domingo, né, e já fica com calafrios porque está vindo a segunda-feira, mas eu acho que a segunda-feira é um dia muito sagrado, porque... na segunda-feira nós começamos a nossa semana de trabalho. Então, quantos pais hoje, né, o cara quer sair de casa, mas chega na segunda ele não tem para onde ir, para onde trabalhar e trazer o pão para sua casa. Isso é muito triste,
né? Eu acho que o desemprego é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com alguém. É verdade. Né? É um pai desempregado, né? Um pai que fica sem estabilidade emocional até para conduzir sua família, né? Por isso que os pais precisam, né, pedir muito a Deus, né, para que possam estabelecer um local, a sua profissão, a sua vida profissional, para manter as suas famílias. Sua família vai depender disso, né? Na época, né, quando arrumava um emprego, já era assim como se você tivesse alcançado, né, um patrimônio, você estava empregado, né? Ainda que eram trabalhos humildes, operário, né? Nós éramos industriários, mas a gente né, estava ali naquele meio ali, lutando para se manter. Né? E essa questão financeira, lamentavelmente, é claro que a gente fala aqui e não tem desculpa para determinados comportamentos, mas isso impacta também na autoestima, muito, né? Porque muitas das vezes a nossa profissão, ela está muito colada com a nossa autoimagem, né? Então, assim, lá vai o sujeito que é médico, o outro que é bombeiro, o outro que é policial, o outro que é mecânico. Ou seja, a gente coloca muito a questão da nossa profissão, do nosso ganha-pão, da nossa vida profissional, muito colada na nossa imagem pessoal. Verdade. Então, quando o cara tem essa imagem, quando não tem algo colado nessa imagem, é como se estivesse faltando alguma coisa, né? Lamentavelmente, eu presenciei um fato muito triste que aconteceu. Um colega nosso de trabalho, ele quando foi demitido, né, ele tinha aquela empresa como uma empresa boa de se trabalhar e, de certo modo, ele até vestia muito a camisa dessa empresa, e quando ele se viu demitido da empresa, veio problema de depressão, veio problema de alcoolismo, de vícios, né? Isso impactou profundamente a relação com os filhos, ele não conseguiu se reerguer dessa situação, né? Então é muito importante, né? É um alerta que a gente dá aqui, né, que você tenha um cuidado com a sua vida profissional, porque é muito importante você ter, né, hoje nós temos milhares de opções, né, e você não pode depender apenas de uma renda, de uma fonte de renda, né? Abrindo novas fontes de renda, ter esse olhar empreendedor, porque a sua família, ela depende muitas das vezes disso. É claro que nós vivemos um contexto que aquele homem, aquele pai provedor 100%, vamos dizer, ele está quase que em extinção, né? Não no sentido ruim da palavra, é que hoje as mulheres, né, elas se capacitaram, isso é uma coisa muito boa, né? Elas se prepararam e elas também têm esse protagonismo. É claro que, dentro da nossa visão, né, o protagonismo final é do homem, né? Existe sim essa figura, mas hoje isso pode ser compartilhado com a mulher, né? Então, existem também casos em que a mulher ela tem uma remuneração maior e uma qualificação profissional melhor do que a do homem, né? Isso também muitas das vezes impacta na relação com os filhos, porque ali vai ter uma crise dentro daquela família, uma crise de... ou não, né? Existem pessoas que para eles está tudo bem, mas na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos gera, né? Uma questão de identidade, né? Que isso é muito importante, cada um saber o seu papel no seio da família. Isso. E aí gera uma confusão de identidade. Exatamente. Né? O homem se sentindo ali, não sendo provedor, eu tenho visto isso, né? A gente lida com famílias, ele fica sem autoridade. Falta ali aquela autoridade, então ele deixa as coisas acontecer, porque ele não é um mantenedor da família. Né? Você vê o quanto é importante, né? Não desmerecendo as mulheres, que têm o seu papel, mas quando o homem não consegue, né, ele se sente ali inútil, no seio da família. Eu tenho visto casos e casos assim. Sim, e esse sentimento de inutilidade, muitas das vezes, pode acarretar em outras questões, né? Tem gente que consegue externar, tem gente que consegue botar para fora,
Mas tem gente que internaliza isso, né? E aí vão tendo aqueles problemas, né? É muito difícil ser pai hoje, não é fácil. Tá? Nunca foi, né, pai? Nunca foi. Foi fácil ser meu pai? Olha, é muito complexo, né? Porque já nasce. Né? Fala aí. Você, minha mãe lá. Né? Gente, para quem não sabe, nós somos 4 irmãos, 4 homens na nossa família, né? E cada um com um temperamento diferente, né? E eu sei que todo mundo forte, todo mundo, né? Bom de boca, né? Isso. E como é que foi? Foi fácil lidar, equilibrar profissional, família, a questão da igreja também? Foi fácil equilibrar todas essas questões? Hoje eu até me sinto realizado. Né? Lá no início, as pessoas em volta, às vezes, criticavam. Nossa, vai parar de ter filho? Como é que vai dar conta disso tudo? Mas eu observei que, né, com o pensamento certo, fazendo a coisa certa, não é a quantidade, é a qualidade. E vi para famílias que tinham um filho só e não conseguiu criar esse filho. E, né, eu tive 4 filhos, graças a Deus são 4 filhos excelentes, trabalhadores, honestos, têm uma vida regrada, né? E isso me enche de orgulho. Falei, olha, graças a Deus, eu e minha esposa cumprimos um bom papel na vida de vocês. O que você acha dessa turma agora que não quer ter filho? Olha, isto é muito complexo, né? Não querer ter filhos. Olha, é claro que hoje vivemos numa situação em que, né, ter filhos aleatoriamente, sem um planejamento, né? Boa. Sem um planejamento também é loucura. A pessoa vai botando filho no mundo sem uma estrutura emocional para isso, espiritual, sem uma estrutura financeira, sem uma qualidade de vida. É algo a repensar. Mas também, né, existe uma geração que não quer ter filho. Eu acho que é meio complicado isso, porque, né, a geração ela tem que seguir uma após outra. Sim. Né? E aquela geração, quando você vê o filho dos seus filhos, você se sente realizado. Eu tenho amigos que optaram por não ter filhos. Eu respeito pra caramba essa posição, né? Até respeito a tal ponto de que se você realmente não quer, se você realmente não deseja, não faça uma criança sofrer, né? Mas eu acho que fica faltando alguma coisa. Falta alguma coisa, né? Então, assim, observando já, a gente vai chegando numa certa idade, realmente faz muita falta. E eu sou muito feliz de ser pai, né? E ser pai nos dias de hoje. Todo mundo fala assim, é muito difícil hoje, né? Porque a questão da educação é uma questão muito difícil, muito cara hoje. A educação no Brasil é cara, né? Se você quer dar uma educação de qualidade, é cara. Questão de alimentação, de saúde, enfim. Eu também sou muito a favor, o senhor falou de uma coisa que para mim é fundamental, que é o planejamento. E boa parte da nossa audiência são planejadores, são pessoas, são gestores, né? Então, você que é gestor de empresa, você que é gestor comercial, meu amigo, você precisa também fazer a gestão da sua vida e da sua casa, tá? E isso também, a questão do número de filhos, isso muitas das vezes impacta, né? Na questão financeira, enfim, né? Pode aí desencadear uma série de outras questões. Então, também sou muito a favor do planejamento familiar, né? Sou ali, respeito muito quem hoje optou por não ter filhos, tá? Respeito mesmo, tenho grandes amigos, mas, sinceramente, eu vejo que fica faltando alguma coisa. Não sei o quê, tá? Mas a gente, essas próprias pessoas costumam falar assim, poxa, falta alguma coisa. Por quê? Porque o filho é o fruto da união de um homem com a mulher, né? E aquilo gerou um fruto, uma árvore que dá fruto. Então, se essa árvore não dá fruto, né? É algo complicado, né? Então, quando você vê o fruto ali surgindo, está gerando fruto, né? O fruto precisa ser bom, graças a Deus. Então, né? O filho é o fruto do envolvimento de um homem com a mulher, né?
E isso precisa acontecer também. A gente fala que o pai, muitas das vezes, ele pode ser o bandido, mas ele pode ser o herói também. Isso. E que responsabilidade que é ser o herói de alguém. É muito grande, né? O herói é o exemplo, né? Deixar um caminho trilhado, um exemplo a ser dado. Às vezes a gente tem que ser honesto, não só por nós, para a sua família. E aí é o grande desafio, porque você ser o herói de alguém é uma coisa muito, vamos dizer assim, uma responsabilidade muito grande, né? Os seus erros e os seus acertos, eles estão muito expostos ali, porque a sua primeira audiência são seus filhos, né? Eu também tenho um olhar assim daquele cara que está tentando, que às vezes erra aqui, erra ali, porque erros acontecem, né? Mas também penso que tudo pode ser reconstruído, né? Então, se você provavelmente a sua imagem enquanto herói de alguém, ela está sendo manchada ou foi manchada por, né, qualquer tipo de circunstância, existe uma forma de você reconstruir, reconquistar. Eu sou a favor do diálogo, da conversa, de se reconquistar, de reconstruir relações, né, pai? Graças a Deus, sempre tem a oportunidade de um novo começo, né? Porque agora o pai tem que assumir essa figura de herói, por quê? Não para se engrandecer, né? Porque os filhos precisam de um caminho, eles nascem olhando para o pai, né? Então a honestidade, ser honesto, se fazer as coisas direitas, né? Você vê que você tem que também deixar um legado para a família. Sim. E você vê muitas famílias, você olha o que falta isto, e isso é para a perda da própria família, né? Os filhos ficam a quem deixar de apoiar. Você tem uma ideia, eu tenho um caso muito interessante, que o herói da família foi o avô. Essas figuras também Aí podem ser... Mas por quê? Ainda mais nessas famílias modernas, hoje, isso tem uma certa... É meio fluido isso, né? Às vezes acontece de outras pessoas se tornarem heróis. Por quê? O menino começou a crescer e viu que o pai dele, infelizmente, não era o seu herói. E ele viu que o avô era. Então ele começou a se fixar no avô. Ele começou a se espelhar no avô. Né? Ele me contando isso, ele falou assim, olha, infelizmente, meu pai, né, aconteceu muitos problemas e tudo, então eu tinha que procurar alguém. E o avô dele era um paizão. Olha isso. Interessante. Aproveitando esse gancho aí, pai, na sua experiência aí, enquanto profissional, enquanto pastor também, cuidando de muitas pessoas, como que o cara que ele não teve essa referência de pai, e ele chega no momento que ele se torna pai, né? Como que ele constrói algo que ele não teve essa referência? Qual que seria, de que forma ele pode conseguir gerar e ser uma referência para aquela criança que está nascendo, para aquele filho, né? Como que pode ser feito isso? Interessante, né? Eu não passei por isso. Meu pai, hoje eu vejo que ele foi uma grande referência, né? Mas há muitas e muitas famílias, né, que não tiveram esse privilégio, mas também não é um caso de se desesperar. Como eu falei desse assunto anterior, esse menino, então, ele começou a buscar referência no avô. Então, Deus sempre vai colocar pessoas que vão ser referenciais, né? Aquilo que ele não teve, às vezes, de um pai, ele vai ter de um familiar ou de alguém próximo. Acontece isso, né? Quer dizer, não é um momento também de falar assim, não, meu pai não foi minha referência, então acabou. Não, não acabou não, né? Existem pessoas, olha a sua volta, que vão ser sua referência. Existe o caso daquelas pessoas que querem manter um padrão, né? Se o padrão que ele recebeu foi um padrão ruim, ele repassa isso para o filho. Eu aprendi assim com meu pai, né? A gente vê muito isso.
na truculência nas relações, muitas das vezes, né? Ah, meu pai, ele não me abraçava, meu pai não me beijava, meu pai não me dava parabéns, meu pai não era isso. Então eu faço porque foi assim que eu aprendi, dessa forma. Então existem pessoas que querem manter esse padrão, mas na verdade está falando aí, é para a gente quebrar muitas das vezes o padrão, que se esse padrão foi um padrão ruim, foi um padrão negativo, né? Poxa, vamos quebrar isso e vamos encontrar na nossa, né? Aí Deus entra, né? No nosso círculo de amizade, pessoas que podem ser modeladas, né? Ser colocadas como modelo, né? Isso acontece demais, irmãos, né? Então Deus sempre está ali na história da pessoa. O ser humano, ele é feito de escolhas, né? Não porque o pai teve uma atitude, né, errada, o filho terá que ter aquela atitude. Não, ele também tem a sua escolha de ter ou não ter. Ele pode buscar outra referência, né? Eu tenho visto casos assim muito bonitos, né? O pai seguiu um caminho, o filho seguiu outro, né? Buscou referência em outras partes e Deus, ele concede essa referência. Exato. Você então, não nem tudo é perdido. Obrigado a seguir um padrão que você já sabe e reconhece que é errado. Né? Isso é muito importante ser dito, né? E a gente entra num assunto muito polêmico agora, que é a questão daquelas pessoas que conviveram num ambiente de violência doméstica, né? Lamentavelmente, nós vemos muitos casos acontecendo, né? E isso, né, o pessoal da nossa audiência aí, que é o pessoal mais da área profissional, da área de gestão, isso também impacta muito, né, na autoestima da pessoa, impacta muito no poder de decisão das pessoas, né? Então, assim, uma pessoa que vem dentro da sua experiência, assim, não sei se você já pegou algum caso de pessoas que conviveram numa situação, vêm de uma família totalmente desestruturada. E aquele homem, né, aquele pai que deveria ser ali o herói da casa, aquele pai que deveria ser o ponto de equilíbrio, na verdade ele é o ponto de desequilíbrio, ele é o causador dos problemas, né? Não sei se você já teve dentro dos seus atendimentos aí pessoas que vieram desse modelo de família. Por demais, né? Infelizmente, há muitos lares nessa condição, muitas famílias, né, que chegam até a nós e você vê que elas sem estrutura familiar quase nenhuma, tanto de pai até de mãe também, né? Mas, como eu disse anteriormente, o ser humano, ele também tem a oportunidade de escolher o seu caminho, né? Se ele começar a olhar para o lado, ele fala, olha, não, eu não quero ser isso. Eu soube de um caso interessante também, em que estava o pai e o filho presos na mesma cadeia. Pai e o filho preso por roubo, né, vícios. E o outro irmão em casa parou e falou assim, não, eu não quero isso para mim. Usou o poder de escolha dele ali para falar, não, o ciclo vai se encerrar aqui. Meu irmão seguiu o caminho do meu pai, mas eu não vou seguir o mesmo caminho. Né? Por incrível que pareça, os dois estavam na mesma cela. O irmão, sabendo disso, o mais novo, o caçula, falou, não, eu não quero isso para mim. E ele achou um outro caminho. Né? Isso é muito importante. Então, né? Deus sempre tem um caminho melhor para aquele que ele quer fazer o melhor. É importante não repetir padrões e padrões que não vêm dando certo, padrões equivocados, padrão de violência, né? E aí a gente tem também a questão dos profissionais, né, que podem ser utilizados, psicólogos, pessoas que estudaram para isso. A gente não pode negar que a ciência também ajuda muito nesses casos, né? Enquanto pessoas extremamente traumatizadas, né, que precisam ter a imagem paterna totalmente reconstruídas em seus corações. Verdade, né? Tem que vencer os traumas, né? E avançar, né? Avançar para aquilo que é melhor. Eu sei que não é fácil, né? Viver num lar de violência, um lar, né, de abusos, como muitos vivem, né? Mas o ser humano, se ele parar, né, e olhar para cima, ele vai ver que existe outro caminho que é melhor. Né? Verdade. Né?
como que a gente vê que essa questão da paternidade ela interfere muito, né, na nossa vida como um todo, né? Então, muitas das vezes, eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de tomar decisões, né, inseguras, né, a questão da insegurança. Isso tudo está muito ligado. Como que a figura paterna, por incrível que pareça, até eu vou falar uma coisa aqui que é muito, né, já de conhecimento de muitas pessoas. Se você fizer um exercício de pesquisa, fizer uma pesquisa na porta de um presídio, a maioria das pessoas que você vai ver do lado de fora são as mães. É verdade. Porque, lamentavelmente, em alguns casos, os pais são ausentes, né? São muito ausentes. E a gente vê que ali a maioria ali são as mães, as tias, elas se sujeitam ali a todo tipo de questão, né? E se fizer uma pesquisa, não sei se existe isso em números, né? A nossa audiência é uma audiência que gosta muito de números, né? De porcentagem, essa coisa toda, de percentual, mas eu tenho certeza que se houver essa pesquisa, pessoal, vocês aí do chat aí, ó, se você tiver acesso, coloca aí pra gente aí o link, se houver algum tipo de pesquisa nesse sentido. Mas se fizer uma pesquisa mais aprofundada com as pessoas que estão presas, né, sejam menores de idade ou pessoas nas cadeias, a maioria ali tem algum tipo de problema com os pais, né? É verdade. Agora, eu me deparei com um caso há muitos anos que aquilo me bateu muito forte no coração. Estava indo para um presídio fazer visita, né? Pastor, né? A gente frequenta vários lugares e presídio é um deles, né? Hospitais, cemitério, né? Eu indo para o presídio, eu encontrei com o pai voltando, chorando. Ele olhou para mim e falou assim: eu não tive coragem de ver o meu filho atrás das grades. Falei, meu Deus, né? Deve não ser fácil para um pai ver um filho atrás das grades, né? E ele chorando, ele foi assim andando, né? Eu indo para o presídio fazer visita. Então, é algo muito trágico, muito forte, né? Mas o papel das mães aí tem sido muito corajosas. Realmente, as mães pegam a bandeira e vão mesmo, né? Não abandonam o barco de maneira nenhuma. Verdade, né? E todas as vezes que a gente encontra, a gente sempre está falando, né? Olha, tem uma outra forma, vamos reconstruir, né? Vamos utilizar as armas que nós temos, né? Para poder mudar todo e qualquer tipo de situação. Mas agora falando do pai que ele é o herói. O que o pai precisa ter para ser o herói do seu filho? Ou filha? Ele precisa saber que tem um ser que depende dele. A vida não é só dele. O egoísmo nessa hora é que atrapalha. Não é a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, né? Sua vida é compartilhada. Tem alguém buscando referência, buscando ajuda, buscando apoio. Então eu vejo que quase que uma obrigação. Lido com homens, nossa igreja tem reuniões de homens, sempre eu trago essa palavra em pauta, né? Sejam, né, referenciais para os seus filhos. Eles estão te olhando. Quando você está saindo para trabalhar, ele está te olhando. Quando você está saindo, né, para orar, buscar a Deus, ele está te olhando. Então você não está fazendo só por você, está fazendo por ele também. Está deixando também ali um legado, um caminho, né? Isso é muito importante, isso não pode deixar de ser feito, que às vezes tem pais, um pai virou para mim, meu vizinho, e falou assim, olha, pede a Deus lá na sua igreja para o meu filho. Eu falei, pois não, vou pedir para ele e para você. Ele falou, não, eu não preciso. Você precisa também. Porque, né, ele não encaminhou o filho nessa área. Né? Ele falou, pede a Deus lá que meu filho está no... Não, eu estou bem. Não. Um pai também, né?
que não tinha sido assim um referencial nessa área de fé, né? De uma busca por melhora, e depois queria que o filho seguisse um bom caminho. Então isso é muito complicado também, por isso que o pai tem essa obrigação, essa responsabilidade de procurar, né, ser, né, alguém, né, de bem, vou falar assim, para que o filho siga a mesma posição. Fala, pelo menos eu deixei, né, deixei esse legado, pelo menos deixei esse caminho para o meu filho. É verdade. A gente vê também que é um caso clássico, né, que nós presenciamos, tanto eu quanto você, de um filho que ficou muitos anos sem falar com o pai, mas esse filho ele tinha um travamento, ele não conseguia prosperar, né? A gente não está falando num sentido espiritual, não, ele não conseguia concluir coisas, né? Começava um curso, não concluía, começava um trabalho, logo já era demitido, ele tinha um travamento aí na sua carreira, e quando ele foi e procurou esse pai, né, e pediu perdão, e ali houve um recomeço, né, dessa relação, isso não é uma questão espiritual, uma questão mesmo lógica mesmo. Ele passou a prosperar mais, a concluir os objetivos e começou a galgar cada vez mais, e a partir dali ele se tornou um grande empresário. Você já chegou a conviver, a ver algum tipo de situação como essa na prática, assim, no seu dia a dia lá como pastor? Por demais, né? Eu cheguei a uma conclusão que não existe relacionamento sem perdão. Que o perdão dá oportunidade de um novo começo. Se fez errado, não tem como fazer certo, né? Vamos abandonar o erro e seguir o caminho certo, né? Então o perdão, ele traz o relacionamento de volta. Foi assim que Deus fez, né? Primeira coisa é o perdão, né? Porque o que foi feito já foi feito, o trauma já foi acontecido, mas, né, se há um conserto, um perdão, pode começar de novo, né? E tornar aquilo que era ruim bom. Então, o perdão, ele traz relacionamento de volta. Eu vi muitos casos assim, e que deu certo, graças a Deus, e tem dado, né? Quem não precisa ser perdoado e quem não precisa perdoar? Verdade. Quem? Né? Sem perdão não há convívio, porque somos seres humanos, sujeitos a falhas. E como superar traumas, assim, traumas dos mais diversos, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas as pessoas que estão nos ouvindo são pessoas inteligentes, entendem quais são os tipos de traumas que as pessoas têm em relação aos seus pais. Como superar porque o pai é aquele de quem a pessoa não espera uma atitude agressiva, uma atitude de abandono. Na verdade, ao contrário, espera outras, né, coisas mais gloriosas, como a proteção, né, o provimento, o amor. Como superar um trauma de uma pessoa que sofreu um abandono? Olha, perdoando. Não tem outro Só caminho. tem essa saída. Só tem essa saída. Pessoal, quem tem dificuldade de perdoar... Perdoando, né? Sobre um caso muito interessante de uma menina, que a mãe era alcoólatra, né? Pensou uma mãe alcoólatra criando uma menina de 7, 8 anos. E a casa dela via cheia de homens, porque ela não tinha controle da situação, e houve abuso da menina. E a mãe alcoólatra não tinha força para ajudar a filha, e ria, ali no alcoolismo. E a menina foi tirada do seio da família e levada, né, o governo, o sistema, né, tirou o pátrio poder da mãe e levou a menina para adotar, porque a mãe não tinha condição de adotar. Mas aí o trauma daquela menina. Que a menina criou um ódio da mãe, porque aquele ser que tinha que protegê-la, não protegeu, não tinha condições de protegê-la, né? E a menina acabou sendo criada por outra família. E aí foi criada por uma família boa, uma família direita, né? Acabou de criar aquela menina, casou ela, se tornou uma mãe, uma mulher casada,
mas sempre com aquela ferida na alma, sempre com aquele trauma, né, no coração. Ela lembrava da mãe, ela lembrava da pior pessoa do mundo. Até que um dia alguém aconselhou perdoar sua mãe. E ela falou, não, minha mãe não podia fazer o que ela fez. Né? Falou, não concordo, não. Então vamos fazer o seguinte, a pessoa muito sábia, né? Pede a Deus força para perdoar. Depois você vai conseguir perdoar. Eu sei que no momento você não tem condições. Ela saiu dali até meio contrariada, porque ela não sentia vontade, desejo de perdoar a mãe de forma alguma. Mas aquela voz começou a falar no coração dela, em casa, aquela mulher, né, já mulher casada, pensou, oh Deus, então me dá força, se eu preciso perdoar minha mãe. E o que aconteceu ali foi interessante. Depois de 6 meses ela pedindo a Deus, um dia ela teve saudades da mãe. Ela queria ver a mãe, coisa que não acontecia nunca. E a mãe estava viva ainda, dentro de um sanatório, muito enferma, muito doente. E quando ela viu a mãe de longe, ela só teve um desejo de correr e abraçar a mãe. Pedir à mãe perdão por ter guardado tanto ressentimento. Então ela conseguiu perdoar. A partir daquele momento, a vida dela foi outra. Tem algum caso na Bíblia? Gente, a gente fala da Bíblia aqui, independente da sua crença, da sua religião, mas como nós estamos diante de um pastor que é especialista em Bíblia, né? Eu queria que você falasse algum exemplo bíblico de perdão. Algo assim que, poxa, era impossível, né? Humanamente falando, aos olhos dos homens, poxa, né, a pessoa não era digna do perdão, mas alguém exerceu o perdão. Tem algum exemplo na Bíblia? O maior deles, Deus. Ninguém é mais pai do que Ele. Ele é o verdadeiro. Né? E nós, como criaturas dele, né, através da desobediência, do pecado, nós causamos inimizade com Deus. O pecado causa inimizade com Deus, separa o homem de Deus. Mas Deus, como aquele pai que quer reatar os laços, ele trouxe o perdão. E o perdão é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o perdão de Deus em nossas vidas. A gente está caminhando para o final, mas 2 lados, pai e o filho. Então vamos começar pelo pai. O pai que deseja ser um pai ainda melhor, o que ele tem que fazer? Olha, não existe, né, outro manual do que a Bíblia, a palavra de Deus. Né? Por mais que as pessoas abandonam, ou até mesmo não creem, ali está todo o método de um pai ser um verdadeiro pai, um filho ser um verdadeiro filho. Né? A palavra de Deus, ela é completa. Ela não tem aonde acrescentar e nem tirar. A palavra de Deus, ela te dá condições. Se você for um bom leitor e ler com respeito e fé, você vai achar meios, né, de reatar laços, de uma convivência melhor, né, de trazer harmonia onde não tinha. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, né, ela é um manual de instrução para isso. Né? Se quer uma instrução, vai na palavra de Deus. Né? Com certeza, né? Aqueles que leem a palavra de Deus com fé têm encontrado ali o caminho do perdão, do amor, né? Da felicidade da família. E aquele filho que nessa hora está assistindo esse podcast, seja qual for as circunstâncias, e ele não está falando com seu pai, ele tem uma questão que precisa ser resolvida, seja ela no campo, qualquer campo aí, né? Mas tem uma questão a ser resolvida com o pai, e ele sabe que isso, no fundo, está atrapalhando ele a se desenvolver cada vez mais. O que ele tem que fazer? O maior conselho, ore para os seus pais, respeite eles. Né?
Não olhe as diferenças, peça a Deus, né? Independente se esse pai errou, se esse pai... Independente, né? Não é outro caminho, né? Porque o pai exerce autoridade sobre o filho. E se o filho guarda alguma mágoa, algum rancor, ele vai viver debaixo de uma maldição, né? Então, ore a Deus, salve a sua família. Deus salva a família, né? Quantos filhos, né, buscam a Deus e trazem a salvação para dentro dos seus lares? Nós lidamos com isso todos os dias, né? Conversando com pessoas, lidando com irmãos e irmãs, e você vai ver que, né, o caminho é esse, né? Fala, ora, né? Não guarde rancor, não guarde ódio, raiva, isso não faz bem, né? Mas quando você começa a orar, né, Deus, ele torna o impossível possível. Aquilo que você acha que era impossível, a transformação, seja de um pai, seja de um filho, ela acontece. Temos visto isso. Pessoal, nós estamos chegando no final e é claro que o nosso objetivo aqui é te inspirar a atingir o seu próximo nível, né, atingir o seu melhor potencial, a sua melhor versão. E eu espero que tudo isso que foi falado aqui possa, de alguma forma, te ajudar, né, na sua caminhada e na sua jornada, tá? Toda semana nós vamos estar aqui com um convidado e cada convidado vai trazer aí experiências fantásticas, né, e vivências também, para que possa nos inspirar a atingir o nosso melhor nível. Pai, muito obrigado pela sua presença. Eu fiz questão desse primeiro episódio ser com o senhor, com você. A gente fala, né? Não tem muito essa formalidade. Fiz questão porque muito daquilo que a gente falou aqui sobre abandono, sobre um pai violento, nós não tivemos, porque graças a Deus. Nós sempre tivemos, tanto eu quanto meus irmãos, mas principalmente eu tenho você como o principal referencial da minha vida. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Mais uma vez eu vou te pedir, vai lá, se inscreva no canal, senta o dedo aí no like, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. E como eu sempre digo, bora para o próximo nível.